noite, pessoal! Chegamos, conseguimos. Hoje ficamos... Aí foi? Aí. Só a câmera. Alô? Oi. Foi? Boa noite. Boa noite, pessoal. Conseguimos. Hoje está tenso com a internet aqui. Estão me ouvindo aí? Bota nos comentários aí. Comenta aí se vocês conseguem conseguindo ouvir a gente. Beleza. Então. Tá todo mundo ouvindo? Tudo Beleza. certo? Coloca nos comentários aí se está conseguindo ouvir. Acho que tá, eles estão ouvindo. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Vamos adorar o Senhor. E eu quero apresentar o Ministério de Louvor Cadesc, que é o Ministério de Louvor da Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, presidida pelo pastor José Pero Teixeira. Eu sou a Joyce Pedrosa, coordenadora. Esse é o Jorge Roberto, vice-coordenador. O Danilo, que é o tenor. Camille, contralto. Roseli, contralto. Olha pra câmera, gente. Vou ver vocês. O Luizinho, que é câmera, tudo que tem direito e tenor. Kivian, soprano. Andresa, soprano. Tem o Nilcinho, que eu não sei se vocês conseguem ver lá atrás, ó, no espelho. Dá um tchau aí, Nilcinho. Ele é o tecladista, vocês vão ouvir ele aí tocar. Tem o Pinheiro e o Misael, que estão na comunicação ali, no áudio. Dá pra ver mais ou menos a mãozinha deles lá atrás. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, nossa primeira live. Para quem não sabe, amanhã seria a nossa festividade, nosso culto festivo, na verdade. Só que com essa questão de pandemia, ficou inviável fazer. Então, optamos por fazer um novo modelo, né, que é a live. E teríamos o preletor Reverendo Augusto Nicodemos, trazendo a palavra. E quando nós decidimos fazer a live, ele aceitou de imediato, topou fazer. Então, nós estamos aí com ele. Vai botar aí na tela. Pode colocar ele aí na tela? Dá um oi, pessoal, aí. Paz do Senhor, reverendo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. A paz do Senhor para todos vocês aí. Prazer estar aqui participando aí das festividades de vocês. Graças a Deus. É um prazer ter o Senhor conosco. Esperamos que seja uma bênção. Amém. É a comunicação, gente. Ao vivo é assim mesmo. Tem esse negócio assim, de câmera e esse negócio assim, entendeu? Ah, tá. Abaixar. Entendi. Abaixar o áudio da televisão aqui que tá falando. Vocês estão participando de tudo aí, porque eu não sei se é assim, entendeu? Isso aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem um script aqui, senão eu esqueço das coisas. Primeira live no Ministério do Louvor, né? Isso mesmo. Primeira live, tem que falar um monte de coisa. Então, apresentei o pastor Nicodemos, que é uma honra tê-lo conosco. Temos também o pastor Josman, que está presente conosco aí. Libera a câmera dele aí, por favor. Paz a todos, tudo bem com vocês? É um prazer, tá? Estar aqui participando aqui. Obrigado aí vocês pelo carinho. É muito bom, viu? É bom você ouvir vocês pessoalmente, por live. Vocês são bênçãos. Também quero dar o bem-vindo ao reverendo Augusto Nicodemos. É um prazer, tá? Tê-lo aqui conosco. E nesta noite temos certeza que Deus irá usá-lo como um canal de bênção para nossas vidas e para todos aqueles que participarão da live. Abraço. Amém. Graças a Deus. Maravilha, Amém. Pastor. Seja bem-vindo. Para quem não sabe, o pastor Josman também é do nosso campo. E ele está representando o nosso pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira, que também deixou um abraço a todos vocês que estão aqui nessa live conosco. É isso aí. Queremos pedir também para vocês que estão nos assistindo que compartilhem para que nós possamos estar entrando no maior número de lares possíveis e que a mensagem do Cristo Redentor, aquele único que pode nos dar a vida eterna, Amém, possa estar chegando e alcançando seus escolhidos, possa estar essa mensagem proliferando de maneira que nós, da nossa capacidade, a gente não vê como. Mas que Deus tem os seus meios para trabalhar, e eu tenho certeza que Ele vai trabalhar nessa noite. E para isso, nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor que esteja na condução de tudo. Peço que você, aí onde você estiver, possa fechar os seus olhos e orar conosco. Amém. Pai bendito, na Tua presença nos encontramos para primeiramente te agradecer por ter nos escolhido, por ter visto graça em nossas vidas, ter usado da Tua misericórdia para com cada um de nós. E agora nos colocamos na Tua presença, primeiramente para Te adorar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome, pois sabemos que só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, e é isso que vamos fazer aqui nessa noite.
Vamos estar oferecendo a Ti cânticos de louvores e adoração. Vamos estar ouvindo a Tua palavra, que é o que nos alimenta. E pedimos que cada um que esteja participando conosco dessa live possa estar sendo abençoado, possa estar sendo alcançado, possa estar sendo alimentado pela Tua palavra e que a Tua palavra, como sempre, não volte vazia. Que isso que estamos fazendo aqui possa ter o propósito de engrandecer e exaltar o Teu reino e que essa mensagem possa estar alcançando aqueles que necessitam de ouvir a Tua voz. Abençoa todos os envolvidos nesse evento. Te entrego também os pastores que estão conosco, o reverendo, Senhor, que o Senhor possa estar usando de maneira sobrenatural, sempre dentro da reverência da Tua palavra, como ele sempre foi usado e escolhido pelo Senhor para fazer essa obra. Que o Senhor possa nos abençoar e o Espírito Santo possa estar no controle e na direção de tudo que fizermos aqui nessa noite. É o que pedimos no nome santo de Jesus, que todos digam Amém. Amém. Então vamos cantar? Vamos começar a cantar? Amém. Que você possa fazer desse louvor uma oração nessa noite aí na sua casa. Diga para o Senhor, quanto a sua alma anseia por Ele. Invoque a presença do Senhor. Diga, Senhor, eu estou aqui nessa live, Jesus, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Abstenta de mim, Senhor, todos os dias. Afasta de mim tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Adora o Senhor conosco. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Meu Jesus, sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Eu quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, reina. Diga pra ele, eu sou tua noiva. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Ansiamos por ti, Senhor Jesus. Diga, correrei para ti, meu Senhor. Diga para ele, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Sim, meu Jesus. Sou pobre, cego. Sou pobre, cego. Nada tenho para te oferecer. Nada tenho para te oferecer. Eu quero aos teus braços me entregar. Pois sei que tu me aceitas como estou. Pois sei que tu me aceitas como estou. Sim, Jesus. Preciso do teu ouro. Diga, purifica-me. Purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. A ti, Jesus. A ti. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu sou tua noiva. Espero, Senhor, por ti, Jesus. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu me
eu anseio por ti, Senhor. Cante pra Ele, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Diga pra Ele, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu. Onde você estiver, diga esse nome, Jesus. Jesus, 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 aqui, Senhor. Te adorando, te exaltando, glorificando teu nome com as nossas vidas, Deus. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Jesus, aqui, Senhor. Jesus, 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 eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Jesus, 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 eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Oh, muito obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz e morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Vamos louvar nessa noite que não há outro como Ele, como Jesus Cristo. Nenhum outro foi capaz de morrer por pecadores como nós. Talvez um homem possa morrer até por alguma pessoa que seja justa, mas por pecadores como nós, ninguém foi capaz. Mas Jesus Cristo morreu por mim e por você. Então vamos louvar a Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Em repouso, em silêncio, eu sei, Tu és Senhor. Quando estou em Tua presença, eu sei, restauras meu ser. E ao ouvir Tua doce voz, Te seguirei, meu Deus, meu Rei. Não há outro como Tu, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Tu morrestes por mim. morreste por mim lá na cruz. Por isso eu viverei. Viverei pra Te adorar. Em meio ao caos, Em meio ao caos, em tormentas, eu sei que ainda és Deus. Quando sinto que estou fraco, me dás a graça para
ao teu nome louvarei. E direi que não há outro, Não há outro como tu. Jesus Cristo, Jesus Cristo, morreste por nós. morreste por mim lá na Por isso eu viverei pra te adorar. viverei pra te Não adorar. outro, não outro. Não há outro como tu. Não há, não há. Jesus Cristo, Morreste por mim. morreste por mim lá na cruz. Eu viverei. Viverei pra te O meu prazer, adorar. o meu prazer. O meu prazer está em Em ti, ti, Jesus. meu coração, toda minha fé. O meu prazer está em ti, Para sempre. para sempre. O meu prazer está Está em nos bens, não ti, está no dinheiro. meu Está em ti, coração, toda minha fé. O meu prazer está Em em ti, ti, Jesus, para sempre. para sempre. Cante conosco, diga que não há outro como Jesus Cristo. Não há outro como tu. Jesus Cristo, Jesus Cristo, tu morrestes por mim. morreste por mim lá na Por isso eu viverei, eu viverei. viverei pra te Diga mais uma vez que não há outro como Jesus Cristo. Não há outro como tu. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Cristo, Morreste por nós. morreste por mim lá na cruz. Eu viverei pra te adorar, Senhor. Viverei pra te adorar. Precisamos viver para adorar a esse Deus que se fez carne, morreu para perdoar os nossos pecados, nos dar a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar que Ele é o autor da nossa vida. Te amamos, Jesus, acima de todas as coisas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício por nós na cruz. Não merecemos, Senhor, mas a tua graça e a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Te agradecemos, Jesus. Cante conosco. Tentaram-me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus, eu clamo a Pai, eu clamo a Pai, vem com seu poder, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus.
pode parar. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Ele habita em mim e você, e nada pode te parar, porque ele está contigo. Diga mesmo. Mesmo que pedras venham contra mim, E com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. com Jesus, sempre vou me levantar. Olhe pra Jesus. Eu olho pra Jesus, Amor de Deus, Eu clamo a papai. eu clamo a papai. Diga vem com seu poder. Vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, O amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. É tudo mentira. Não acredita não, porque Ele está contigo todos os dias. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer mais além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus. Você também tem esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus. Eu clamo a papai. Eu vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a papai. Diga vem. Vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Aleluia. Que você possa permanecer olhando para o autor da vida, aquele que nos deu a vida, que é Deus, que é Cristo. Porque se você fizer isso, se você que está nos olhando, nos ouvindo, nos assistindo, tiver sentido algo diferente e achado assim, eu quero fazer parte disso, creia que é o Espírito Santo falando contigo e que você pode, independente da situação que você esteja passando ou como está a sua vida, esse Deus é o Deus que pode transformar e te dar uma caminhada, se você crê que Cristo é o Salvador, e tudo vai mudar, porque você já vai ter entendido que você é um escolhido dele, que o Espírito fez essa obra na tua vida e as tuas atitudes vão mudar, porque você conheceu a Cristo. Automaticamente as tuas obras mudam, porque Cristo vai estar no controle e a consequência é as tuas obras mudar.
E agora nós vamos estar passando para o pastor Josman, que vai estar orando pelo pregador dessa noite, e vai estar externando a felicidade que nós estamos tendo nessa noite de ter o reverendo Augusto Nicodemos conosco. Pastor Josman. Mais uma vez, a graça e paz, reverendo Augusto Nicodemos, tá? Nós queremos dar as boas-vindas ao Senhor, temos assim acompanhado já um pouco do ministério do Senhor na consciência cristã, algumas palestras da Fiel, tá? E temos visto o quanto Deus tem dado o Senhor, tá? Para o canto deste país como um canal de bênção para muitas vidas. E nós, em nome do nosso presidente, pastor José Pedro Teixeira, nós estávamos realmente, quando o Jorge fez a agenda, ficamos ansiosos, tá? Para ouvi-lo aqui. Seria a primeira vez que o senhor ministraria aqui, mas aprove Deus na sua soberania, né? Ele é o dono de estar no controle de tudo, apenas ouvir o senhor através da live. Mas eu creio que na oportunidade, numa outra oportunidade, na primeira que tiver, eu sei que esse Ministério de Louvor abençoado também tem sido um canal de bênção aqui na nossa igreja. Eles não só louvam, mas faz-nos sentir a presença de Deus. Eles realmente têm demonstrado que o coração deles está primeiramente em adorar a Deus e estão fazendo isso muito bem através dos louvores, tá? Em nome do nosso presidente, pastor José Pedro, eu quero lhe dar as boas-vindas, tá certo? O senhor é muito bem-vindo mesmo aqui conosco. Em breve gostaríamos de tê-lo pessoalmente, tá? Amém. E nós vamos estar orando neste momento, tá? Pelo senhor, para que Deus mais uma vez possa usá-lo como instrumento. Senhor Deus, meu Pai que está no céu, nós unimos nossas vozes, Senhor, junto com a do Ministério de Louvor, do reverendo Augusto Nicodemos e muitos outros que estão assistindo esta live, pedindo a Ti, Senhor, mais uma vez, que Tu possa usá-lo como instrumento, como tem feito sempre que ele abre a sua boca. Que não seja ele, mais uma vez, que seja o Teu Espírito, Senhor, falando através do Teu servo, Pai. Fale conosco, nós carecemos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nesta noite, Senhor, usa-o, Pai, com poder e com graça, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Fale conosco. Muito obrigado por nos permitir, Pai, estar aqui nesta noite, podendo ouvir a Tua palavra. São essas as nossas petições. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Josman, eu quero, no seu nome, na sua pessoa, cumprimentar todos os queridos da Assembleia de Deus Santa Cruz e também o seu pastor presidente. Por favor, envie minha saudação, minha gratidão. Meu abraço aí ao pessoal do Ministério de Louvor. E já agradeço essas músicas que inspiram e trazem glória ao nome do Senhor Jesus. E, de fato, né, eu deveria estar aí pessoalmente. Infelizmente, o coronavírus mudou os planos de praticamente todo mundo, né, no mundo todo. E, dessa feita, eu não pude estar com os irmãos. Quem sabe, numa próxima oportunidade, nós possamos estar pessoalmente. Mas, graças a Deus pela tecnologia, e através dela eu quero, nessa noite, trazer para vocês uma palavra dentro do tema que me foi proposto, que é o papel da igreja hoje. É um tema muito atual, um tema extremamente relevante, considerando que a época em que nós vivemos é uma época onde determinadas situações e o contexto faz com que a gente se lembre do contexto dos primeiros cristãos. Como era a vida dos primeiros cristãos e como eles atuavam na sociedade ali greco-romana, judaica, quando o cristianismo surgiu. Eu pensei em trazer para vocês uma palavra baseada no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Então, queria pedir para você que está me acompanhando aí, que você tivesse sua Bíblia aberta, ou a Bíblia impressa, ou no aplicativo, para você acompanhar algumas observações a respeito do papel da igreja que eu quero fazer a partir do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Na verdade, um pouquinho do capítulo 1 também. Deixe-me primeiro explicar por que o livro de Apocalipse, né, para falar sobre o papel da igreja. O Apocalipse não é aquele livro assombroso que mete medo, que fala de dragões, de serpentes, de demônios e tudo isso para dar medo na gente? Na verdade, não.
O livro de Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 80 ou 90 pelo apóstolo João, quando ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. Ele era um prisioneiro do imperador, provavelmente era o imperador Domiciano, era um imperador extremamente cruel, e que estava promovendo uma grande perseguição entre as igrejas dentro do domínio do Império Romano. E João, como parte dos perseguidos, ele recebeu o castigo de ser exilado, de ser expulso da sua terra e ficar prisioneiro nessa ilha, a ilha de Patmos, que funcionava como um local para os exilados políticos. E João estava lá. E, de repente, num dia, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, João tem uma visão do Cristo glorioso. Cristo lhe aparece ali, na ilha de Patmos. E a visão era surpreendente. O rosto de Cristo brilhava como o sol. Ele estava vestido de uma túnica comprida, cingida com um cinto de ouro à altura do peito. E da sua boca saía uma espada, e na sua mão havia 7 estrelas, e ele apareceu no meio de 7 candelabros, candeeiros de ouro. E ele, então, ouviu a voz de Jesus. Jesus lhe deu a ordem de que ele escrevesse tudo aquilo que ele estava vendo e mandasse para 7 das igrejas da região da Ásia que estavam sendo perseguidas, como nós encontramos aqui no capítulo 1, verso 11. O que você vê, escreva num livro e mande para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas reais, igrejas que estavam passando por momentos difíceis. Algumas delas estavam sendo perseguidas duramente, outras estavam enfrentando falsos profetas, heresias que estavam se infiltrando, e outras estavam acomodadas, tinham se esfriado, tinham se tornado bastante mundanas. Jesus, então, ordena que o apóstolo João escreva, mande uma mensagem para essas igrejas. E, ao fazer isso, nós temos o início do livro do Apocalipse, onde, então, existe essa mensagem individualizada para cada uma das igrejas. João escreve o que Jesus mandou a cada uma das igrejas e depois uma mensagem que é para todas as igrejas, que é o restante do livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, o livro de Apocalipse, longe de ser um livro enigmático, difícil e que ninguém gosta de ler, na verdade é um livro de consolo, é de encorajamento, é um livro de advertência aos cristãos numa época de grande dificuldade. Então, veja se não é parecido. Não é? Naquela época, os cristãos estavam sendo perseguidos. Hoje, nós sabemos, a perseguição é real em muitos países do mundo. Cristãos estão sendo presos, torturados e mortos. No Brasil, nós ainda não temos a perseguição física, mas nós temos a perseguição simbólica. Mais e mais se mostra hostilidade para com os cristãos. Mais e mais nós temos os nossos direitos ameaçados. Mais e mais tentam restringir a nossa liberdade, impedir que nós cultuemos e assim por diante. Também na época que João escreveu essa carta, muitas das igrejas tinham se tornado como o mundo. Elas tinham perdido o primeiro amor. Algumas delas eram cristãs apenas de nome e era necessário um avivamento espiritual. Era necessário que elas se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. E também é muito parecido hoje. Nós temos muitas igrejas no Brasil. Na verdade, o Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo hoje. Entretanto, nós sabemos que muita gente é crente da boca para fora. Haja vista aí os escândalos que têm marcado, inclusive recentemente, as redes sociais, de pessoas que se professavam cristãs, se declaravam crentes em Jesus Cristo. Estamos falando aqui de gente conhecida, né? De gente com muita proeminência, políticos, deputados e líderes. Nos Estados Unidos, recentemente, também teve um escândalo muito grande com um líder de um grande movimento evangélico conservador. Enfim, nós encontramos também hoje a necessidade de um avivamento, de arrependimento, de mudança de vida, também na igreja brasileira. E, além disso, aquelas igrejas a quem João escreveu o livro de Apocalipse, elas estavam lutando contra falsos profetas, contra pessoas que se diziam discípulos de Cristo, mas que ensinavam uma outra doutrina, com o objetivo de desviar os crentes verdadeiros da verdade do Evangelho e de ganhar prestígio, popularidade e aquilo que sempre foi a motivação
primeira de todo falso mestre, que é dinheiro. De alguma forma, obter algum lucro financeiro com tudo isso. Então, quando João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve para essas igrejas perseguidas, mundanizadas e infiltradas por falsos profetas, que é, eu digo, muito parecido com a situação de hoje. Então, é contra esse pano de fundo que nós, então, vamos tentar entender o que é a igreja e qual é o papel que ela deve desempenhar no dia de hoje, a partir do que Jesus disse nos mesmos termos às 7 igrejas da Ásia Menor, que são chamadas as 7 igrejas do Apocalipse, tá bom? Então, vamos começar definindo o que seria a igreja. A igreja, e aqui eu estou me referindo à igreja local, né? É composta daqueles que professam o nome de Jesus Cristo em uma determinada região. São pessoas que estão unidas pela mesma declaração de fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao 3º dia, que está assentado à direita de Deus, de onde ele virá para julgar os vivos e mortos. Então, a igreja é o ajuntamento das pessoas que creem nisso e que desejam conviver e se relacionar com outros que pensam exatamente da mesma maneira. E essas pessoas se reúnem para se edificar, para se instruir, para aprender mais da palavra de Deus, que é onde elas sabem a respeito de Jesus, na Bíblia Sagrada, e também para cultuá-lo, para adorá-lo, para entoar louvores, para mostrar sua gratidão ao mundo por tudo aquilo que Deus em Cristo tem feito por eles. Também a igreja local, além de ser o ajuntamento daqueles que professam a Cristo e que o cultuam a Deus através dele, são aqueles que se organizam para dar testemunho de Cristo ao mundo. E dessa forma eles treinam, fazem discipulado e se preparam para compartilhar aos outros aquilo que Jesus Cristo representa para eles, aquilo que está na palavra de Deus. E eles demonstram essa fé em Jesus Cristo através das boas obras, através de um comportamento santo, de uma vida ética, de um caminhar puro aqui nesse mundo, de compaixão pelo pobre, pelo necessitado, amor ao próximo e uma vida reta de santidade e de integridade. A igreja local é exatamente assim. Existem muitas igrejas locais que cultuam de maneira diferente, que se vestem de maneira diferente, que usam locais diferentes, alguns se reúnem em casas, outros em templos, outros em saguões alugados, mas a Igreja de Cristo, apesar de toda essa diferença, está unida por coisas que são mais importantes, que é aquela declaração inicial que eu disse, a confiança, a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o único Salvador, é o único caminho entre Deus e os homens, e que nós somos salvos mediante a fé nele, de todos os nossos pecados, que Deus nos perdoa livremente, mediante Jesus Cristo. Que ele morreu para isso, ressuscitou para isso, ele está à direita de Deus, intercede por nós, e um dia ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Todos os verdadeiros cristãos creem nisso, apesar de que as igrejas elas podem ter diferentes características, diferentes maneiras de cultuar a Deus, de se organizar e de se governar. Na visão que João teve, e agora nós vamos para o nosso texto, né? Isso foi introdutório, na visão que João teve, ele vê Jesus no meio de 7 candeeiros. E João interpreta aqui, no verso 20, dizendo o seguinte: Jesus não somente estava no meio de 7 candeeiros, mas também ele tinha 7 estrelas na sua mão. Jesus então disse para João, no verso 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse simbolismo aqui significa o seguinte: primeiro, que a igreja comparada, as igrejas são comparadas a candeeiros, candelabros, que eram a maneira pela qual se iluminava naqueles dias, não tinha energia como tem hoje. Então, o candeeiro, o candelabro, ele era usado para trazer luz, para dissipar as trevas. Da mesma forma, a missão da igreja é trazer luz a esse mundo tenebroso. Segundo, nós vemos aqui que Jesus estava no meio dos 7 candeeiros. Isso significa que ele está no meio do seu povo. E que é ele e dele que vem todo o poder necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui nesse mundo.
sem a presença de Cristo no meio da igreja, todos os nossos esforços são em vão. O nosso culto, o nosso louvor, nossa pregação, nossas boas obras, nossa evangelização, nossa ação social, tudo que a gente fizer, não tem valor nenhum, nem tem eficácia nenhuma, se o Cristo que estiver no meio da igreja não estiver agindo por meio de nós. É isso que essa visão aqui significa. Mas diz aqui também que ele está no meio de 7 igrejas. Por que 7? Por que não 10? Por que não 12? A resposta é que o número 7, no livro de Apocalipse, na verdade, em toda a Bíblia, é o número que indica a perfeição. Tanto é que o número do homem é 666. Por que 666? É porque nunca chega em 7, não é? É 666, 6666 e nunca chega em 7. Por isso que 666 é o símbolo do anticristo, do homem. Porque o 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. E 7 igrejas, porque essas 7 igrejas representam todas as igrejas do mundo, inclusive as nossas no dia de hoje, que passam pelos mesmos problemas, enfrentam as mesmas dificuldades. Cristo está no meio do seu povo, dele que procede a luz, para que a igreja seja como o candeeiro, e ele diz mais aqui ainda, João viu que Jesus tinha na sua mão 7 estrelas, que o próprio Jesus interpretou como sendo os anjos das igrejas. Nós vamos tomar a interpretação aqui mais comum de que o anjo aqui se refere aos pastores da igreja, uma vez que a palavra anjo significa, no grego, mensageiro. É isso que os anjos são, eles são mensageiros de Deus, não é verdade? Então, num certo sentido, os pastores também são chamados de anjos, porque eles são mensageiros da palavra de Deus para aquele povo a quem Deus os colocou como dispenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que deveriam ser mestres e ensinar. Então, nós vamos tomar nesse sentido. E então, se o sentido é esse, a conclusão é que Cristo tem nas mãos os líderes das igrejas e que ele pode usar, e é através desses líderes que ele vai fazer com que sua igreja brilhe aqui nesse mundo. É claro que não é só o líder, mas os pastores são aqueles que instruem, que exortam, que orientam, que alimentam o rebanho, que explicam a Bíblia, que encorajam, corrigem, disciplinam, levantam, visitam, oram pelo rebanho, para que o rebanho possa fazer a sua tarefa, para que o rebanho possa executar a sua missão. Por isso que Cristo está no meio da igreja, pelo seu poder a igreja brilha e ele usa os líderes, os pastores, para conduzir o seu rebanho aqui nesse mundo. Não é que eu estou defendendo aqui que a igreja ela deve girar em torno dos pastores. Isso não é verdade. Os pastores é que devem girar em torno da igreja. Eles são servos da igreja e eles foram colocados por Deus para serem instrumentos. Eles estão debaixo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem os pastores, os anjos da igreja na sua mão. Com licença. Precisa de um pouquinho de água por conta da garganta, né? Que ela não anda lá muito bem. E, pela graça de Deus, nós vamos conseguir terminar aqui. Mas eu creio que esse primeiro ponto ficou claro, né? O que é a igreja. E eu fico muito feliz que nessa noite eu me junto a vocês como igreja do Senhor Jesus, ainda que de denominações diferentes, mas a igreja de Cristo ela não está presa a denominações aonde o nome de Jesus é reconhecido, adorado, honrado e amado conforme a Bíblia, ali está a igreja dele. E eu fico muito feliz em poder participar aqui com vocês nessa noite. Muito bem, Jesus mandou que João escrevesse as 7 igrejas, que representam toda a igreja, todas as igrejas do mundo. E o que Jesus, que orientações ou que exortações Jesus mandou através de João para assim definir o papel da igreja, né? Para que a gente entenda qual é o papel da igreja. Eu separei, eu consegui ver aqui, pelo menos 7, né? Parece coincidência, não é? Nós estamos falando que o 7 aqui é o número de Deus, né? Mas aqui 6 ou 7 orientações que o Senhor Jesus dá àquelas igrejas. Eu queria ver com você, não vou poder ler os 2 capítulos, porque isso aí tomaria muito tempo, né? E eu também tenho que poupar a minha voz. Mas então, vocês vão acompanhando aí. O trecho é conhecido, né? Embora às vezes tem gente que nunca leu o Apocalipse, né? Com medo do livro. Mas pelo menos os 2 primeiros capítulos, eles não são aterrorizantes, pode ter certeza disso. Então, lendo as 7 cartas, e nós vemos aqui algumas coisas que Jesus mandou que aquelas igrejas fizessem. Lembrem, João,
está escrevendo para 7 igrejas reais, inclusive o nome delas está aqui no capítulo 1, verso 11, que estavam passando por perseguição, que haviam esfriado na fé e que estavam infiltradas por falsos profetas. João está escrevendo para aquelas igrejas amando de Jesus e escreveu aquilo que Jesus queria que aquelas igrejas soubessem. E nós vamos ver o que foi. Primeiro, pelo menos a 4 dessas igrejas, Jesus manda que eles se arrependam de algum pecado que eles estavam cometendo. Primeira orientação de Jesus, vocês têm que se arrepender. Se arrependam. Arrepender significa mudar de atitude. A palavra, tem várias palavras para arrependimento na língua grega, mas a palavra mais importante é a palavra metanoia, que significa mudar a mente. Então, a pessoa que se arrepende é uma pessoa que ela está indo numa direção, ela recebeu o entendimento de que aquela direção está errada, e então ela muda a sua mente, ela faz uma volta completa e vai para o outro lado, né? Semi-completa, né? Aliás, e vai e volta na direção oposta àquela que ele estava caminhando. Então, arrependimento não é somente quando você chora, arrependimento é quando você muda. Quando você muda, tem muita gente com remorso, muita gente que chora, não. Arrependimento verdadeiro, ele implica em mudança. Se não tem mudança, não houve arrependimento. E a mudança aqui é abandonar o pecado, do qual você tem que se arrepender, e começar a praticar aquilo que é correto. Então, veja, Jesus manda que a igreja de Éfeso se arrependa. Capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, igreja de Éfeso. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho e removo o teu candeeiro. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha esfriado no seu amor. Era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha que se arrepender disso, da frieza do seu coração, e voltar à prática das primeiras obras, aquele amor que tinha por Jesus logo no início, quando tudo começou. E lembre que essa igreja foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo, a quem ele escreveu a carta aos Efésios. Com os anos, essa igreja se tornou formal, ela se tornou fria, se tornou religiosa. Portanto, ela tinha que se arrepender daquilo e voltar a ter um relacionamento profundo e real com o Senhor Jesus. A igreja de Pérgamo, Jesus diz que eles têm que se arrepender por tolerarem os falsos mestres. Veja aí, no capítulo 2, no verso 16, quando o Senhor Jesus diz assim para eles: portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem são estes que Jesus diz que vai usar a espada da sua boca para pelejar contra eles? A gente tem que ler um pouco antes, né, para entender. Eu não vou fazer isso, né, porque nós não vamos ter tempo, por isso eu vou resumir para você. Nessa igreja, na igreja de Pérgamo, havia um grupo de pessoas que diziam que era possível continuar praticando a imoralidade, a prostituição, a promiscuidade, tendo sexo com qualquer pessoa, porque Deus já tinha perdoado. A salvação não é pela graça, não é pela fé, logo não faz diferença a minha conduta. Então, havia pessoas na igreja de Pérgamo, aliás, em várias dessas igrejas que a gente vai ver aqui, que estavam ensinando que o crente, em nome do perdão de Deus, ele podia viver uma vida em pecado, que Deus não se importaria. E o nome que é dado a essas pessoas são os seguidores da doutrina de Balaão e os nicolaítas. Nicolaítas era o nome de uma seita que seguia um homem chamado Nicolau, que dizia que os crentes podiam participar dos templos pagãos, podiam praticar imoralidade e ainda continuar crente. E Jesus diz: arrependa-se, arrependa-se. A igreja de Éfeso tinha que se arrepender da frieza, a igreja de Pérgamo tinha que se arrepender de tolerar que no meio dela tivesse gente ensinando isso, e a igreja de Sardes tinha que se arrepender de ser uma igreja extremamente formal. Veja aqui o capítulo 3, o verso 3, o que é que Jesus mandou João dizer à igreja de Sardes? Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Do que é que a igreja de Sardes tinha que se arrepender? É só ler mais um pouquinho antes, e no verso 2, Jesus diz assim para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, tu tens nome de que vives e estás morto. Hipocrisia. Tinha nome de que vivia, tinha reputação. Para todo mundo era uma igreja extraordinária,
uma igreja de Deus, onde o poder de Deus dominava, mas a verdade é que era uma igreja morta. Morta pelo pecado, morta pelo pecado oculto, pecado não confessado, morta por obras más contra Deus, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Uma igreja hipócrita, que tinha que se arrepender também, sob pena de juízo severo da parte de Deus. Ou a igreja de Laodiceia, né, que era uma igreja também conhecida pela sua mornidão. Jesus diz no verso 19 do capítulo 3, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pelo menos 4 igrejas ouviram Jesus dizer. Jesus mandou que João escrevesse a pelo menos 4 das 7 igrejas que elas deveriam se arrepender. O que é que isso significa, gente? Significa que nós sempre, toda igreja, ela tem alguma coisa de se arrepender. Tem alguma coisa que ela precisa se arrepender. Nunca vai chegar num ponto em que a igreja vai dizer assim, eu não tenho nada do que me arrepender. Não. Sempre nós vamos ter. No caso dessas 4 igrejas, o problema era frieza espiritual, o problema era tolerância com os falsos mestres, o problema era nominalismo, o problema era mornidão e cegueira como a igreja de Laodiceia. Então, qual é o papel da igreja aqui nesse mundo? É viver como um povo arrependido, é não se conformar com esse mundo, é não tolerar os falsos mestres, não tolerar a imoralidade. Vocês vejam como o mundo está fazendo chacota de nós, a zombaria que estão lançando sobre a igreja, quando alguém que se diz cristão é apanhado na prática da corrupção, como é o caso que aconteceu, né, recentemente aí no próprio Rio de Janeiro, quando um deputado que se diz evangélico caiu, foi preso aí no sistema de apuração da operação da Polícia Federal, e outras pessoas que se passam por cristãs também, que foram apanhados em imoralidade grosseira. Nós sempre temos alguma coisa que se arrepender. Segunda orientação que a gente encontra nessas 7 cartas que Jesus mandou, é que aquele que Jesus mandou que João escrevesse, é que aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas, elas permanecessem firmes. Firmes no meio da perseguição. A perseguição era muito cruel, era terrível. Os cristãos eram proibidos de se reunir em público. O cristianismo era considerado uma religião ilegal. O cristão corria o risco de ter os seus bens apreendidos, arrestados, de ser assediado pela polícia local, podia ser preso e até morto, né? Na época de Diocleciano, ou, aliás, Domiciano, que era o imperador desse período aqui, em que João escreveu essa carta, os cristãos foram mortos na arena, jogados às feras, foram queimados vivos, crucificados, mortos à espada. Centenas e centenas de cristãos. A palavra de Jesus, através do apóstolo João para essa igreja, para essas igrejas perseguidas, é que eles ficassem firmes. Por exemplo, a igreja de Esmirna, lemos aqui no capítulo 2, verso 10, é uma igreja que estava sendo muito perseguida. Jesus diz assim, não tenha medo das coisas que você tem de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vocês serem postos à prova, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus exorta aquelas igrejas a perseverar, a não desanimar, a não abandonar a fé no meio da perseguição, no meio dos problemas, no meio das angústias, ou ainda, como ele diz, a igreja de essa mesma igreja, né? 2 coisas, não tenha medo e seja fiel até a morte. Havia mais igrejas perseguidas, né? Pelo menos a gente ouve aqui de perseguição, além de Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e a própria igreja de Éfeso estavam sendo perseguidas. E a orientação de Jesus é, seja fiel até a morte, não tenha medo, não desanime no meio de toda essa perseguição. Que palavra boa para nós hoje, né? Quando a gente fica desanimado, a gente vê aí algumas regras do governo injustas, impedindo que a gente cultue, em alguns estados pior do que outros, e a gente percebe claramente que existe uma perseguição que está sendo feita. A ordem de Jesus é, não tenha medo, não tenha medo, persevere, seja fiel até a morte. A outra exortação que Jesus Cristo nos deu aqui, aquelas igrejas, é que elas deveriam preservar a verdade do Evangelho. Veja o que ele diz à igreja de Tiatira, no capítulo 2, de 24 a 25. A igreja de Tiatira era uma igreja
onde havia falsos profetas, falsos mestres que haviam se infiltrado, estavam ensinando outra doutrina, que não era a doutrina de Jesus. Olha o que Jesus mandou dizer àquela igreja através de João. Eu digo a vocês de Tiatira, vocês que não têm essa doutrina dos falsos mestres e que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Conservem o que vocês têm. Ou seja, conserve o que você recebeu. Como está aqui no capítulo 3, verso 11, a mesma exortação que Jesus se dirige à igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus está mandando aqui é que a igreja seja conservadora, né? Notou? Conserve o que você tem. O conservador é aquela pessoa que recebeu alguma coisa e a conserva exatamente como recebeu. Não altera, não adiciona, não subtrai e não transforma. E não distorce. É isso que é, por isso que a gente às vezes se chama, né? Nós somos uma igreja conservadora, ou seja, nossa função não é trazer novas verdades e nem diminuir as verdades que já foram dadas por Deus, mas conservar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é o evangelho puro de Jesus Cristo. Então, numa época em que as igrejas estavam sendo minadas por falsos ensinos e falsos mestres, a ordem de Jesus, através de João, é para as igrejas: conservem aquilo que vocês receberam, o puro evangelho. Algumas dessas igrejas foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, outras pelo apóstolo João, ou Pedro, ou por outros cristãos da primeira geração. Eles tinham recebido o evangelho do Senhor Jesus. E agora a orientação é: conserve o que você tem. E aqui, qual é o papel nosso, então, à luz disso? Qual é o papel da Igreja de Cristo no Brasil? É conservar aquilo que ela recebeu. E onde está isso? Onde está aquilo que Deus nos deu? Na palavra dele, nas Sagradas Escrituras. Nós não temos que aumentar nada através de revelação, de profetada, ou através de erudição de homens que se dizem teólogos. Não. Nós temos que conservar o puro evangelho de Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui para as igrejas. A igreja é a guardiã e o baluarte da verdade, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. E ela continua sendo isso até o dia de hoje. Qual o papel da igreja de hoje? Conservar a palavra de Deus, assim como recebeu. Não aumentar nem um J, nem um tio, nem um S e nem tirar nada disso, mas transmiti-la para as próximas gerações, assim como nós também recebemos. A quarta orientação que o Senhor Jesus dá aqui para aquelas igrejas é que elas deveriam confiar nele. Isso está dito de uma maneira indireta. Em todas essas igrejas, em cada uma das cartas destinadas a essas igrejas, Jesus começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O que é que ele quer dizer com isso? Bem, ele está no meio das igrejas. Ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele está no meio da sua igreja, desde aquela época até o dia de hoje. E se ele está no meio, ele sabe muito bem o que é que está acontecendo com cada igreja. O que é que se passa em cada igreja. Inclusive aquilo que nem sempre vem a público. Mas Cristo diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu estou a par de todas as tuas obras. E isso significa que ele, por um lado, ele reconhece o que é bom. Várias dessas igrejas receberam o elogio de Jesus. Jesus dizendo: conheço as tuas obras, você guardou minha palavra, você não desistiu, você tem praticado muita coisa boa. Então, Jesus sempre está elogiando. Das 7 igrejas, 6 recebem elogio de Jesus antes de receber algum tipo de correção. Então, porque Jesus está no nosso meio, ele conhece as nossas obras e ele reconhece quando nós fazemos direito, quando nós fazemos o que é certo. Ele não é um Deus terrível, tirano, carrasco, né, com um chicote na mão, feito um feitor. Mas ele é nosso irmão mais velho, ele é o nosso mediador, o nosso Senhor, que nos encoraja, que nos ajuda, que nos dá um exemplo. E não somente isso, mas em todas as cartas ele acaba dizendo assim: ao vencedor eu farei com que o vencedor haverá de ganhar, e aí ele
diz qual é a recompensa. Então, ele não somente reconhece quando nós fazemos certo, mas ele também promete nos abençoar e nos dar recompensas que ele preparou para isso. Com isso tudo, Jesus está dizendo para nós: coragem, eu estou no meio de vocês, conheço as obras de vocês. Eu não estou esquecido do labor de vocês, do trabalho de vocês, do sofrimento de vocês. No tempo certo, vocês haverão de receber a recompensa e aquilo que eu tenho prometido para vocês. Que coisa maravilhosa, não é? Essa é a quarta exortação aqui. A quinta exortação que nós encontramos é que eles deveriam continuar na prática das boas obras. Apesar da perseguição, apesar da infiltração dos falsos profetas, apesar da frieza de algumas dessas igrejas, outras estavam continuando a fazer aquilo que a igreja tem que fazer nesse mundo. Além de pregar o evangelho, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, estender a mão ao aflito, consolar o que chora, como a Bíblia nos diz. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 2, Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras e não estou esquecido do teu zelo. Na igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 8, Jesus diz também: eu sei o que você está fazendo de bom. E a igreja de Tiatira, essa daqui eu destaquei, capítulo 2, verso 19, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Com isso, Jesus está dizendo para aquela igreja e as outras: continuem no meio da perseguição, no meio da dificuldade, continue com as boas obras, a fé, o serviço e a perseverança. Mais ou menos um resumo daquilo que a igreja tem que fazer, não é? Atender aos necessitados, pregar o evangelho, servir a Deus em espírito através dos cultos e dos louvores. Enfim, continuem praticando as boas obras. Deixe-me ir para uma sexta orientação que Jesus dá aqui, que eu creio da mais alta importância. Olha o que Jesus diz para cada igreja. No final de cada carta dessas, Jesus diz sempre a mesma coisa. Ao vencedor, eu darei isso ou aquilo. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no final de cada carta. Capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqui foi para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia. No final de cada carta, Jesus diz a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero destacar alguns pontos aqui, e o que são da maior importância. Primeiro, o Espírito Santo continua falando. O Espírito Santo fala às igrejas. Ele está falando às igrejas. Segundo, para ouvir o que o Espírito Santo está falando, você precisa ter ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo ouve. Né? Nem todo mundo ouve. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo ouve o que o Espírito Santo está falando. O que Jesus está dizendo aqui é: abram os seus ouvidos para vocês ouvirem o que o meu Espírito quer dizer a vocês. Terceiro ponto: de que maneira o Espírito Santo fala às igrejas? E eu quero que você responda. De que maneira o Espírito Santo está falando para as igrejas, aquelas 7 igrejas? Através de um livro. O que Jesus mandou que João fizesse? Ele disse: o que você ouvir, que eu vou dizer, você escreva numa carta, num livro, e mande para as 7 igrejas. E é o livro de Apocalipse. De que maneira, então, Jesus queria que as igrejas ouvissem o Espírito Santo? Através dessas cartas que foram escritas. Queridos, o Espírito fala pela Bíblia. É através das Escrituras que o Espírito de Deus fala às igrejas. Eu sei que existem práticas diferentes nesse sentido, mas a maneira pela qual Deus... Lembra que no início eu falei? Jesus aparece no meio dos candeeiros, ele está no meio da igreja, ele tem na mão direita as estrelas que são os pastores.
E eu mencionei, então, que isso significa que Cristo usa os pastores para abençoar as igrejas. E de que maneira os pastores abençoam as igrejas? Ensinando aquilo que o Espírito Santo fala, sendo o canal do Espírito Santo. Portanto, eles têm que ensinar a Bíblia, eles têm que abrir a palavra de Deus, têm que instruir o povo, porque é assim que o Espírito Santo fala às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que é que o Espírito Santo está dizendo às igrejas? Fica claro, não fica? Ele escreve para a igreja de Éfeso: conheço tuas obras, você tem que se arrepender, volte, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E o Espírito Santo está dizendo através de quem? De João, que está escrevendo tudo isso que Jesus mandou e que hoje é o livro de Apocalipse. A mesma coisa o restante da Bíblia. É assim que Deus fala conosco, é assim que o Espírito fala conosco, através do que está escrito. Eu espero que você tenha ouvido, todos nós, né? Nós vamos ter ouvidos, né? Não só para ouvir a leitura da Bíblia, mas para ouvir o que é que o Espírito Santo está nos dizendo aqui através da palavra de Deus. E a última orientação que a gente percebe aqui, para essas igrejas, como eu disse, né, dessas 7 igrejas, pelo menos 4 estavam sendo perseguidas de maneira violenta, né? De maneira violenta. E Jesus diz assim: persevere em testemunhar, continue dando testemunho de mim ao mundo. É claro que aqui, e é curioso, não sei se vocês já perceberam, fora o mandamento de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e o início do livro de Atos, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, você não vai encontrar nas cartas do Novo Testamento uma ordem direta para a evangelização, do tipo assim: vamos evangelizar, irmãos, vocês aí têm que pregar o evangelho. Não tem. Sabe por que não tem? Porque não precisava. Os cristãos do primeiro século, eles eram todos testemunhas. Todos eles eram evangelizadores. Eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de fervor, de graça, e a vida deles era pregar o evangelho. Por isso que você não vai encontrar aqui uma ordem direta. Mas como é que a gente sabe que eles eram um povo que evangelizava, igrejas que falavam de Jesus? Por causa da perseguição. Uma igreja que está fechada em si mesma, uma igreja que não proclama o evangelho, e o evangelho incomoda o mundo, o evangelho mexe na ferida do pecador, porque o evangelho primeiro diz: você é um pecador, você está perdido, você vai para o inferno, para depois dizer: mas Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. Essa mensagem incomoda e ela traz perseguição. Agora, se a igreja não evangeliza, não tem perseguição. Não tem. Ela é um clube, né? Uma ONG. Ela é uma instituição, mas não é a igreja. Porque a igreja proclama a palavra de Deus, ela é testemunha da fé que há em Cristo Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso essas igrejas estavam sendo perseguidas. Veja, por exemplo, aqui o caso o caso mais grave que é mencionado aqui é na igreja, a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, a partir do verso 13, Jesus diz para aquela igreja, a igreja de Pérgamo: eu conheço o lugar que tu habitas, onde está o trono de Satanás. Lá na cidade de Pérgamo tinha um templo erigido ao imperador, tinha uma imagem do imperador, e todo mundo era obrigado a adorar o imperador. E lá nessa cidade de Pérgamo, então tinha uma igreja, e essa igreja havia sido fundada exatamente nessa cidade, que era centro de culto ao imperador romano. E é o trono de Satanás. O trono de Satanás aqui é o templo, né, do imperador romano. O lugar em que você habita é onde está o trono de Satanás. Tu conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Olha aí, aqueles cristãos ali, os cristãos de Pérgamo, né, eles não negaram a fé em Cristo Jesus quando a perseguição veio. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Não está na Bíblia, mas nós encontramos na tradição da igreja que Antipas era um crente muito fiel na cidade de Pérgamo, e que ele foi intimado a parar de pregar, e ele se recusou. Então as autoridades pegaram Antipas e prenderam dentro de um boi de bronze, um boi oco, um boi de tamanho natural, não é? Um boi de tamanho natural, de bronze e oco. Eles abriram o boi de bronze, botaram Antipas lá dentro
e tocaram fogo embaixo, acenderam uma fogueira debaixo do boi, e que assou Antipas. E eles ficavam se divertindo, vendo os gritos de Antipas, né, que parecia que era o boi que estava urrando, se divertindo. Era uma forma muito cruel de assassinato. Muitos cristãos foram mortos assim. Antipas foi um desses. Antipas foi um desses. Por quê? Porque ele pregava o evangelho. Porque ele ensinava o evangelho de Jesus. Eu creio que está muito definido, né, o papel da igreja nos dias de hoje. Não é diferente do tempo em que João escreveu essa carta. Eu já estou caminhando para o final, gente. Não é diferente do tempo em que João escreveu essas exortações. A igreja, ela é o povo de Deus aqui nesse mundo. Ela tem que ter um testemunho exemplar. Por isso ela tem que se arrepender dos seus pecados. Ela tem que ficar firme no meio das perseguições, tem que preservar a verdade do evangelho. Ela não pode tolerar falsos evangelhos no meio da igreja. Ela tem que confiar em Cristo, que Cristo está no meio dela. Ela tem que continuar a prática das boas obras, ela tem que ouvir o Espírito Santo falando pelas Escrituras e tem que perseverar em testemunhar, mesmo que isso traga grande perseguição e, inclusive, a morte, como foi o caso de algumas dessas igrejas que nós vimos aqui. Esse é o papel da igreja no mundo. E é assim que nós devemos viver nos dias de hoje, né? O Brasil está complicado. A igreja brasileira está passando uma crise de credibilidade diante do mundo por tantos escândalos que têm acontecido. Há tantos evangelhos diferentes, falsos profetas que pregam um outro evangelho, um outro Cristo que não é aquele que está na Bíblia. Muitas igrejas que perderam o primeiro amor, não creem mais na Bíblia, vivem de fazer obra social, acham que é só isso que a igreja tem que fazer. Nós precisamos realmente de ouvir as palavras de Cristo sobre nossa tarefa, nosso dever e nossa missão no mundo de hoje. Espero que essa palavra tenha servido de estímulo para vocês, que tenha falado ao seu coração e que tenha despertado vocês para viver. Nós, quando eu falo vocês, eu quero me incluir também, né? Para que nós vivamos aqui nesse mundo de acordo com o padrão que Deus nos deu. Ok? Queria orar com vocês antes de terminar e passar a palavra, então, a quem vai dirigir agora. Tá bom? Vamos orar. Ó Deus, te damos graças, Senhor Jesus, porque Tu estás no meio da igreja. Tu andas no meio dos 7 candelabros e Tu tens os 7 pastores, 7 estrelas na Tua mão. E é pelo Teu poder e pela Tua graça que a igreja brilha e ela pode ser luz nesse mundo. Nós oramos pela igreja brasileira, nos ajuda a ser uma bênção, nos ajuda a ficar firmes, tem misericórdia de nós e perdoa os tropeços e os escândalos. Nós oramos que o Senhor leve aquelas pessoas ao arrependimento e mudança de vida. E que o Senhor nos ajude, no meio desses tempos tenebrosos e difíceis, a perseverar, ficar firmes, sem desanimar, de pregar o Evangelho. Abençoa os queridos irmãos da Assembleia de Deus de Santa Cruz, da Catedral. Dá-lhes tua graça e misericórdia, especialmente ao Ministério de Louvor. Seja com eles, enche-os do Espírito Santo de alegria, que ouçam o que o Espírito fala pelas Escrituras. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, gente. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos deu o privilégio de ouvir essa palavra tão abençoada, vindo diretamente do trono para os nossos corações. Reverendo, a gente vai passar por um momento bem rapidinho e bem curtinho aqui de perguntas e respostas, pode ser? E aí, pode, claro. A gente separou algumas perguntas aqui, né? E a primeira como se faz para reconhecer se uma igreja é séria ou se ela é religiosa? Como diferenciar se uma igreja é séria ou religiosa? Existem pelo menos 3 marcas da verdadeira igreja que são apresentadas para nós no Novo Testamento. Primeiro, uma igreja verdadeira é onde você tem a pregação verdadeira do Evangelho. Uma igreja que prega a Bíblia com verdade, com sinceridade, com fidelidade, ela é uma igreja verdadeira, ela é uma igreja boa. Então, primeiro é a pregação da palavra. Segundo, é a ministração das ordenanças, batismo e ceia. Nós temos que usar batismo e ceia para pessoas que são membros da igreja, que nós não podemos banalizar. Vocês sabem que tem igrejas aí que batiza todo mundo, igreja que dá ceia para todo mundo, que transforma a ceia em elemento miraculoso, ou seja, elas não administram
os sacramentos que Jesus deixou de maneira correta. E a terceira coisa é disciplina. Uma igreja que não cuida dos membros que caíram em pecado é uma igreja falsa. Uma igreja que deixa os seus membros viverem uma vida mundana e não tem correção, não tem repreensão, não é pastoreado, não é corrigido, animado a mudar de vida, essa não é uma igreja verdadeira. Pregação, as ordenanças e disciplina são as três marcas de uma verdadeira igreja. Uma igreja que faz isso correto, então é uma igreja boa, uma igreja que de fato está andando de acordo com a palavra de Deus. Amém. Perfeito. A segunda pergunta é: qual a diferença entre arrependimento e remorso e qual a evidência do arrependimento? A evidência do arrependimento é a mudança, né? Como eu já falei. O arrependimento, ele não somente é a consciência, o arrependimento atinge todas as nossas faculdades. Ele começa na mente, a pessoa compreende que o que ela está fazendo, ela está errado, não é o que Deus quer, está contra a palavra de Deus. Atinge as emoções, uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela pode sentir muita tristeza a ponto de chorar mesmo, né? Ficar abatido, perder a vontade de comer, né? Perder o apetite. Tem gente que o arrependimento é tão grande que acontece isso. E o arrependimento, em terceiro lugar, afeta a vontade. A pessoa se dispõe, então, a abandonar aquela prática, aquele pecado e fazer o que é certo. Então, primeiro aqui, né? Depois o coração e depois a vontade. Arrependimento verdadeiro atinge todas as nossas faculdades. O remorso, ele vai só no sentimento. É um sentimento de culpa. Mas a pessoa não está convencida de que errou e a sua vontade continua igual que era antes. Ela não muda. Ela não muda. Arrependimento verdadeiro muda a mente, muda o coração e muda a vontade. E, portanto, muda a conduta. Ok? Amém. Perfeito. A terceira pergunta é: o que um cristão deve fazer para viver de forma sensata, sem se moldar a este mundo? O apóstolo Paulo responde essa pergunta em Romanos 12, né, quando ele diz assim: eu peço, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem a esse mundo, mas sejam renovados no entendimento, no espírito da vossa mente. Essa renovação que o apóstolo Paulo fala e que vai evitar que a gente viva como as pessoas do mundo, ela é feita através do que a gente chama dos meios de graça. O que são os meios de graça? São aqueles meios, são aquelas maneiras através das quais a graça de Deus chega ao nosso coração. Isso é leitura da palavra, oração, participar dos cultos da igreja. Tudo isso Deus usa para renovar a nossa fé. Agora, se a pessoa passa o dia todo, boa parte do dia, grudado lá no Zap, né? Nas redes sociais, só vendo fake news, bad news, coisa que não presta, ou até mesmo coisas que não são erradas, mas que ocupam a mente dele o tempo todo. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tira tempo para ver vídeos de boas pregações, que tem muito na internet, e muitos bons pastores de várias denominações. A pessoa enche a cabeça de lixo, de entulho, ela vai se tornar igual ao mundo. Né? Você vai ser aquilo que você pensa. Você vai andar de acordo com aquilo que você enche a sua cabeça. Se você enche a cabeça com essas coisas, você vai ser mundano. Mas se você renova o espírito da sua mente, como Paulo falou, você não vai se amoldar a esse mundo. Você vai andar pela palavra de Deus, você vai pensar como Cristo pensou, você vai ver as coisas da perspectiva de Deus e você vai ter o poder do Espírito Santo para fazer aquilo que é correto. Reverendo, amém. Nós vimos que no nosso país nós tivemos uma polêmica nos últimos dias envolvendo discursos ideológicos entrando e fazendo até evangélicos a terem um posicionamento diferenciado do que a Bíblia diz, que é a questão do aborto. O que o senhor pode falar para a gente com a postura da igreja? Ela tem que ser, quando diz que a igreja tem que ser sal do mundo e luz da terra,
se posicionar veemente, não deixar se curvar com esses politicamente correto? Aham. Olha, no geral, os cristãos, eles são bons cidadãos e eles costumam seguir as leis do país. O próprio apóstolo Paulo manda que a gente obedeça às autoridades. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, é isso? 1 Coríntios capítulo 13. Mas acontece que, às vezes, as autoridades, elas vão além daquilo que Deus nos manda. Embora a gente respeite as autoridades, a nossa consciência, ela está presa a Deus. É a Deus que a gente tem que obedecer acima de tudo. Quando há um conflito entre o que Deus manda e aquilo que os homens mandam, então nós ficamos com aquilo que Deus manda, ainda que isso vai causar-nos problemas com relação às autoridades. É o caso do aborto. Para nós, a vida começa na concepção. A vida é um dom de Deus. A Bíblia se refere às crianças não nascidas como sendo obra das mãos de Deus. Deus conhece o nosso interior, ele acompanhou a formação dos ossos lá no mais profundo do ventre, como diz o Salmo 139. João Batista tinha menos de 6 meses e era cheio do Espírito Santo, segundo o relato de Lucas, capítulo 1. Então, nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que se tire a vida de um feto, né, de um embrião, de um bebê no ventre da sua mamãe. Existe apenas uma exceção que nós, às vezes, nós temos que tolerar, infelizmente, continua sendo errado, é quando a vida da mãe está de fato em perigo, que é uma situação difícil da gente analisar. E aí, por que optar por salvar a mãe? É porque, às vezes, ela tem filhos, né, que ela não é a primeira gravidez, ela tem filhos que dependem dela, ou então ela pode vir a ter outros filhos. Então, o mal menor, o prejuízo menor para a humanidade, para a família, para o Estado, seria a morte, o assassinato do bebê. Não deixa de ser morte e assassinato, não. Mas, às vezes, infelizmente, nós, nesse mundo imperfeito, nesse mundo marcado pelo pecado, não existe uma solução ideal. Não tem uma solução ideal. O pecado, de tal maneira, trouxe caos e desgoverno a esse mundo, que as situações se tornam tão complexas e tão difíceis que os cristãos nem sempre conseguem a solução perfeita. E num caso como esse, em que ou você tira a vida da criança ou tira a vida da mãe, nós temos uma escolha muito difícil a ser feita diante de nós e às vezes não tem escapatória mesmo, é urgente, tem que ser decidido. E aí, nesses casos, o mal menor seria salvar a mãe, infelizmente, com a morte da criança, infelizmente. Mas graças a Deus que esses casos são poucos. Esse caso aí que você mencionou, não era isso que estava em risco, não tinha risco para essa menina de 10 anos. Na verdade, em abril desse ano, uma outra menina de 10 anos deu à luz ao filho. Ela também tinha ficado grávida, né, de um estupro, e ela deu à luz. Mais ou menos um caso extremamente semelhante, e tanto agora a menina quanto a criança, né, que fizeram um nascimento prematuro, né? A criança teve um nascimento precoce. As duas estão bem e passam bem, graças a Deus. Então, às vezes é política mesmo, é ideologia, é pressão dos ativistas, né, que acaba cometendo esse crime. Amém, graças a Deus. Feito esses esclarecimentos às nossas perguntas aqui, nós queremos agradecer ao senhor, reverendo Augustus, também agradecer ao pastor Joisman, que esteve aqui conosco toda essa live, e passar agora a palavra para a Joyce, nossa coordenadora. Muito obrigada, pastor, pelo privilégio de estar com o Senhor, aprender mais com o Senhor. Agradecemos a Deus pela vida do Senhor, que Deus continue o abençoando, continue o usando para ensinar cada vez mais a palavra do Senhor por onde o Senhor for. Muito obrigada. Amém. Mesmo, em nome do nosso pastor presidente, agradecemos ao Senhor e agradecemos a todos que assistiram a live. Agradecemos também ao nosso pastor presidente por todo o apoio, todo o incentivo, pela confiança de nos deixar como Ministério de Louvor da sede da CADESC. Que Deus continue abençoando a todos e... Todos os que estão nos assistindo, também muito obrigado.
Só para aqui na nossa área teve um problema de internet e é em todo o bairro, né? Nosso provedor parece que queimou alguma coisa e eles iam consertar até 8h30 da noite. Não consertaram. Eu estou roteando ali a internet, né, do celular para poder transmitir. E todo mundo que está assistindo, que é daqui da região, está assistindo pelo celular, né, pela rede do provedor e não pela banda larga. Então, agradecemos a todos os que estão gastando os seus dados para poder assistir o Ministério de Louvor. Juntamente com o reverendo Augusto Nicodemos e o pastor Josman. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus continue abençoando aí a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Josman. Que o Senhor continue abençoando o Senhor sempre. E vamos fazer a oração para término? Feche seus olhos aí onde você estiver. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui nesta noite, Pai. Reunidos, cada um no seu lar, Senhor. Reunidos para te adorar, para te exaltar, para cantar louvores para ti. Deus, nós não merecemos, Senhor, um amor tão grande, mas o teu amor nos alcança todos os dias. E nesta noite te agradecemos, Pai, por este privilégio. E te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor abençoe a cada pessoa que assistiu essa live e cada pessoa que vai ser alcançada por ela depois na gravação, Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando o reverendo Augustus, que o Senhor continue abençoando o pastor Josman, a cada integrante do Ministério de Louvor, a cada pessoa que esteve envolvida nesta live, Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Senhor, te agradecemos por tudo, Jesus. Somos eternamente gratos pelo teu amor e pela tua graça. É tudo que eu te peço, não só hoje, sim para todos sempre. Amém. 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 Amém, Senhor. Josman? Tá. Agora foi. Agora sim. Ele mutou. Mutou de novo. Ele tá mutando. Avisa ele. Libera, o seu... Tem que liberar o microfone, Isso. pastor. Você tem que liberar aí. Você tá com o microfone mutado. Isso. Ativa o microfone aí. Ele mutou lá também. Ativa o microfone. Desmuta aí. Se consegue. Estava ativado. Pastor Josman, tá nos ouvindo? O senhor tá nos ouvindo? A gente não consegue te ouvir. Não consegue Parece te que o senhor ouvir. mutou o seu microfone. Desmuta ele. É ele lá, pode ser. Acho que o pastor Josman não está nos ouvindo. Não, a gente não está ouvindo ele porque ele mutou o microfone dele. Então, Amém, pastor. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima live. Amém. Obrigado, gente. Boa noite. Paz do Senhor para todos. Boa noite, pastor. ano que vem, Bota aí. vamos ter o pastor Augusto Nicodemos presencialmente Se Deus conosco quiser. na nossa Amém. festa, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. E nos sigam também nas nossas redes sociais. Isso. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, povo. Valeu, gente. Tchau. Paz. Graças. A paz. Estamos indo pra televisão.